Hello, guys. How you guys doing? Eu vou apresentar e também corrigir as questões de língua inglesa, tá? Da primeira avaliação trimestral disponibilizada aí pela Secretaria de Educação de Minas Gerais. Então, a Secretaria disponibilizou a versão impressa e a versão digital que vocês podem acessar pelo aplicativo, né? Conexão Escola, aplicativo Google Sala de Aula ou pelo computador através do site Estudo em Casa. Eu já coloquei o tutorial para vocês, tá? Então vocês podem assistir os tutoriais e também acompanhar aqui a correção, tá? E a apresentação das questões. Aproveite para estudar para o Enem, porque as questões aqui são baseadas no mesmo estilo aí das questões do Enem, alright? Então vamos lá. Primeira questão aqui de língua inglesa. Read the text below, leia o texto abaixo. Vocês observem aqui que é um diálogo, né, entre Alice e Michael. Então, já observe esses detalhes. Lembra que eu já falei para vocês sobre algumas estratégias de leitura. Muitas vezes você não precisa conhecer todas as palavras aqui do vocabulário, mas fazer aquela leitura skimming, né, aquela estratégia skimming, que é a leitura superficial. Vá ao enunciado da questão e venha com a segunda estratégia, que é o scanning, né? Você vai identificar onde está a sua resposta. Então, eu vou ler com vocês, traduzir, já vai facilitar a compreensão do texto, right? Então, Alice diz, Oh, what do you want to see? O que você quer ver? There is must love dogs. Deve-se amar os cachorros. A romantic comedy. Uma comédia romântica. Oh, I love rom-coms. Don't you? Eu amo comédias românticas. É uma outra maneira de simplificar aí o romantic comedy, ok? Pride and Prejudice is on. Orgulho e Preconceito está passando, né? Está disponível. I adore period dramas. Eu amo dramas épicos, né? What kind of films do you like? Que tipos de filmes você gosta? Action, adventure and musicals. Ação, aventura ou musicais? Michael responde: Films about people living the future on the other planets. Filmes sobre pessoas vivendo no futuro em outros planetas. Alice diz: Oh, sci-fi, not really my thing. Ou ficção científica. A abreviação aqui de science fiction. Não é muito minha praia, não é o que eu gosto. Michael diz: Well, what about Nightmare on Elm Street? Que tal Pesadelo na Rua Elm? They're showing that again here. Eles estão exibindo novamente aqui. No thanks, diz Alice. No thanks, horror films don't do it for me. Não, obrigada. Filmes de terror não é para mim também. Michael, well, why don't you choose? Bem, por que você não escolhe? Alice, no, you invite me out, you choose. Não, você me convidou para sair, você escolhe. Michael, no, I insist. Não, eu insisto. Ok? Então vamos ver aqui o que a questão está pedindo. The topic of this conversation is. O tópico, né? Observe aqui algumas palavrinhas que vão dar a direção. O tópico da conversa é o quê? A romantic relationship, um relacionamento romântico. A musical comedies, comédias musicais. Preferences about films, preferências sobre filmes. Ou telephone calls, ou ligações telefônicas. Tá claro que é preferências sobre filmes, né? Como eu já traduzi para vocês, o Mike e a Alice vão falando o que eles preferem assistir. Segunda questão aqui. Read the article extract about some English tradition and answer the question. Então, leia aqui o extrato de um artigo, né, um trecho sobre tradição inglesa e responda a questão. Então, vamos lá. Although England is a country rich in folklore and traditions, embora a Inglaterra seja um país rico em folclore e tradições, it has no definite national custom. Ela não tem um traje nacional definitivo. The most well-known folklore customs are those of the Morris dancers. Os trajes folclóricos mais conhecidos são aqueles dos dançarinos de Morris. They can be seen in many country villages. Eles podem ser vistos em muitas vilas na zona rural during the summer months, durante os meses do verão.
performing folk dances, apresentando danças folclóricas, that once held ritualistic and magical meanings, que uma vez já tiveram significados ritualísticos e mágicos, associate with the awakening of the earth, associados ao despertar da Terra. The custom varies from team to team. Os trajes variam, né, de equipe para equipe ou time para time, but basically consist of white trousers, mas basicamente consistem em calças brancas, a white shirt, uma camisa branca, a pad of bells worn around the calf of a leg, né, um bloco de sinos usados aí na panturrilha da perna, and a hat made of felt or straw, e um chapéu feito de feltro ou palha. Decorate with ribbons and flowers, decorados com fitas e flores. The bells and ribbons, os sinos e as fitas, are said to banish harm and bring fertility. Né? Eles acreditam, né, dizem que afastam o mal e trazem fertilidade. Morris dancing, a dança de Morris, was originally an all-male tradition. Originalmente era uma dança masculina, but now some teams feature women dancers too. Mas hoje, algumas equipes, né, também apresentam dançarinas. Então, olha só, o enunciado diz: The purpose of the text is. Qual é o propósito? The purpose of the text. Qual que é o propósito? Descrever roupas worn in a traditional dancing. Descrever roupas, palavra-chave aqui, tá? Roupas em uma dança tradicional. Inform about schedule. Schedule é agenda, o cronograma. Informar o cronograma of some presentation, de algumas apresentações. Narrate a traditional English folklore story. Narrar uma história do folclore inglês. Summarize an English national superstition. Resumir uma superstição nacional inglesa. Então, palavra-chave roupas aqui foi o que o segundo parágrafo aqui abordou, right? É descrever, né, as roupas aí de uma dança tradicional, alright? Porque ele não está informando nenhuma agenda, não está narrando o folclore, né? Só mencionou aqui o sentido, mas não é o propósito do texto, tá? Ele também não resume uma superstição nacional, tá? O foco dele, o propósito é descrever as roupas. A próxima questão, nós temos uma questão de linguagem verbal e não verbal, tá? Leia o texto abaixo. Então, tem assim, birds, pássaros. I never thought I would see the day when computers completely replaced newspapers. Eu pensei que nunca veria o dia quando os computadores substituiriam completamente os jornais. E o passarinho diz: I wish it had a webcam feed of the Amazon. Eu gostaria que tivesse uma webcam, uma câmera, né? Transmitindo aí imagens da Amazônia. Então, nós temos aqui os passarinhos, abaixo dele tem um computador, né? O que tradicionalmente a gente coloca um jornal, né? Então, por isso aqui o sentido, né? Tem que você fazer a observação das imagens, né? E o que ele está dizendo. E ele pede uma câmera, né? Mostrando a Amazônia. Tá? Então, vamos ver aqui, já fez a interpretação da imagem e a leitura, você vem no enunciado aqui. Por meio da frase indicada pela seta, o pássaro demonstra um sentimento de o quê? Ansiedade, revolta, satisfação ou saudade? Imagina que seja saudade, né, gente? Olha só, ele está representando a fauna brasileira, então a Amazônia representa o habitat deles, a liberdade, né? Então ele, né? Eu imagino que seja a saudade e o que representa a Amazônia, ok? Então não é revolta, não é satisfação nem ansiedade.
Read the extract below. Leia aqui o extrato de um texto novamente. Temos aqui a palavra time, aqui a pronúncia e a definição. To measure how long it takes. Né? Então, para medir quanto tempo leva for someone to do something, para alguém fazer alguma coisa, ou for something to happen, ou para alguma coisa acontecer. Então, a definição da palavra time. E o enunciado diz, where are you more likely to find the text above? Onde, né, você pode encontrar, né, esse texto, né, ou o estilo desse texto aí, né, to find, encontrar. In a brochure, em um panfleto. In a dictionary, em um dicionário. In a magazine, em uma revista. Or in a novel, ou em um romance. É uma definição de uma palavra, então, em um dicionário, right, pessoal? Então, vamos lá. E a última questão, read Jennifer's recommendation taken from a text name a family budget plan. Então, leia a recomendação da Jennifer, tirado aí de um texto chamado a family budget plan, um plano, né, de orçamento aí da família. Aqui já tem um glossário falando que budget significa orçamento, ok? E o texto diz, save 10% of your money in a bank account. Economize 10% do seu dinheiro em uma conta bancária. Jennifer, 15. Jennifer, 15 anos aí, tá? Então, you can infer, você pode inferir, ok? That Jennifer is. Então, você pode compreender ou deduzir que a Jennifer é o quê? An adult, um adulto, uma adulta. An old person, uma pessoa mais velha. A teenager, uma adolescente. Ou a young child, ou uma criancinha. She's a teenager. Ok? Então, essas foram as questões aí da primeira avaliação trimestral, tá? Bem parecido com as questões do Enem. Então, faça com atenção se você ainda não fez. Se você acertou, parabéns para você. Ok? Ok, pessoal? So, have a great week. Bye, bye!